Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Reginaldo de Física. Estou passando por aqui mais uma vez para darmos continuidade ao nosso curso de óptica. E o tema da aula de hoje é a parte de refração da luz, um tema extremamente importante, haja vista que é cobrado com bastante frequência nas provas do Enem, nas provas do vestibular e assim por diante. Bom, neste tema nós vamos aprender tópicos extremamente importantes como dióptro plano, lâminas de faces paralelas, ângulo limite, lentes esféricas e óptica da visão. Espero que vocês gostem deste tema, então vamos à nossa aula. Então vamos lá, pessoal. Refração da luz é o tema da aula de hoje. Vamos a ela? Bom, vamos dar início a essa aula recordando os fenômenos luminosos. Então vamos lá. Aqui na figura nós temos um raio de luz incidente, que é este aqui. Vou chamá-lo de RI, raio de luz incidente, atingindo uma superfície de separação que separa dois meios materiais, que é o meio 1 e o meio 2, certo? Então o raio incidente está chegando exatamente na superfície que separa os dois meios. Vamos ver o que vai acontecer? Olha, uma parte desse raio de luz sofrerá reflexão, que é este aqui, né? O raio refletido. Uma outra parte do raio de luz incidente vai atravessar para o meio 2, ou seja, aqui eu tenho o raio refratado. O que é refração? Refração é a mudança de meio na velocidade de propagação da luz. Refração é a passagem da luz de um meio material para outro meio material. Nós iremos aprender que a refração da luz se caracteriza pela variação da velocidade da luz ao atravessar de um meio material para outro meio material. Então, neste caso aqui, nós temos o raio de luz incidente, o raio de luz refletido e o raio de luz refratado. O raio de luz refletido é aquele que volta para o mesmo meio de origem. Estava no meio 1, voltou para o meio 1. O raio de luz refratado é aquele que passou para o outro meio. Então, neste caso aqui, nós temos estes fenômenos luminosos ocorrendo. Bom, quando um raio de luz atinge a superfície de separação entre dois meios transparentes, são observados os seguintes fenômenos. Quais são eles? Parte da luz é refletida. Beleza, então nós temos aqui o raio refletido. Parte da luz é absorvida. Evidentemente que o meio ele absorve parte da radiação, tanto que esse meio aquece, aumenta a sua temperatura devido à absorção de energia luminosa. E a outra parte é refratada. Tá vendo? Então quer dizer que aqui nós temos três fenômenos. O raio de luz incidente ao atingir a superfície sofre reflexão, sofre refração, e uma outra parte desse raio de luz é absorvida. Evidentemente que na aula de hoje nós vamos concentrar numa única observação. Qual é? A luz refratada. Essa aqui, ó, a luz que atravessou do meio 1 para o meio 2. Este raio de luz aqui é o que nos interessa na aula de hoje, que é o estudo da refração da luz. Haja vista que a reflexão nós aprendemos em aulas anteriores. Tudo bem? Então vamos lá? Refração da luz. O que é refração da luz, moçada? É a passagem da luz de um meio material para outro meio material, alterando a sua velocidade de propagação. Olha, isso aqui é muito importante. Refração da luz é quando a luz muda de meio. Vai do meio material 1 para o meio material 2, alterando a sua velocidade de propagação. Por quê? Porque os meios materiais, eles apresentam densidades o quê? Diferentes.
Quando o meio é mais denso, a velocidade da luz é menor. Quando o meio é menos denso, a velocidade da luz é o quê? Maior. Então vamos lá? Aqui na figura nós temos, ó, o raio de luz incidente. E aqui nós temos o raio de luz que atravessou, que é o raio refratado. Então vamos lá. Esse ângulo que você está vendo aqui, ó, o ângulo alfa, ele é o ângulo de incidência. Ele é sempre medido em relação à reta normal. Lembrando que a reta normal é pontilhada, perpendicular à superfície que separa os dois meios. Esse outro ângulo aqui, o ângulo beta, é o ângulo de refração. Quer dizer que o ângulo alfa e o ângulo beta, que correspondem aos ângulos de incidência e de refração, são medidos sempre em relação à reta normal. Ok, moçada? Então vamos dar uma olhada aqui. Logo abaixo nós temos, ó, a velocidade da luz no vácuo é a maior velocidade possível. Equivale a 3 vezes 10 elevado a oitava metros por segundo. Portanto, em qualquer outro meio, a velocidade da luz será menor que no vácuo. Assim, a mudança de meio implica em mudança de velocidade. E isto ocorre devido à mudança da densidade do meio, que eu havia dito para vocês alguns instantes atrás. Quer dizer que refração da luz é a passagem da luz de um meio material para outro meio material, alterando-se a sua velocidade de propagação. Nós vamos aprender mais adiante, mas eu apenas vou dar uma antecipada aqui, ó. Observe que esse raio de luz aqui, ó, ele está chegando, tá vendo? Vai bater na superfície e ele sofreu um pequeno desvio, tá vendo? Ele aproximou da normal, teve uma queda, aproximou da normal. Se ele aproximou da normal, ele sofreu uma queda, significa que a sua velocidade de propagação diminuiu. Neste caso aqui, ó, se eu chamar esse meio aqui de B e esse meio aqui de A, eu posso dizer com certeza que a densidade do meio B é maior do que a densidade do meio A. Por quê? Porque a luz, ao atravessar de meio material do meio A para o meio B, ela diminuiu a sua velocidade. Por que nós sabemos que ela diminuiu a sua velocidade? O raio de luz aproximou da normal, ele sofreu uma queda, ele sofreu um desvio na sua trajetória, aproximando-se da normal. Ok, moçada? Então, dando continuidade, índice de refração de um meio, que eu vou chamar também de refringência. Quando um meio material é mais denso do que outro meio material, significa que o meio mais denso tem maior refringência, maior índice de refração. Então nós vamos definir o índice de refração como se fosse a densidade do meio. O meio mais denso, maior índice de refração. O meio menos denso, menor índice de refração. Qual é a função do índice de refração? Determinar quantas vezes a velocidade da luz no meio material será menor que no vácuo. A velocidade da luz no vácuo é o maior valor possível, mas quando ela muda de meio material, ela altera a sua velocidade. Então quer dizer que ao passar de meio material para outro meio material, a luz sofre uma mudança na sua velocidade. E o meio mais denso, ou seja, o meio com maior índice de refração, é o meio onde a luz vai atravessar com a menor velocidade. Então grava aí, pessoal. Índice de refração é a mesma coisa de refringência. Ou seja, é uma medida, entre aspas, da densidade do meio. Meio mais denso, maior refringência. Meio menos denso, menor refringência. Ou seja, menor índice de refração. Matematicamente, pessoal, como que nós vamos definir o índice de refração de um meio, ou seja, a sua refringência? O índice de refração de um meio é definido pela razão, prestem atenção, é definido pela razão entre a velocidade da luz no vácuo, que eu vou chamar de C, e a velocidade da luz no meio, que eu vou representar por V. Então vamos à definição do índice de refração.
O índice de refração, N, aqui está ele, ó, ele é determinado pela razão entre quem? Entre a velocidade da luz no vácuo e a velocidade da luz no meio. Observe o que acontece aqui. Vamos imaginar que o N seja igual a 1. Se o N for igual a 1, a velocidade da luz no meio será igual à velocidade da luz no vácuo. Se o N for igual a 2, a velocidade da luz no meio será 2 vezes menor do que a velocidade da luz no vácuo. Lembrando que a velocidade da luz no vácuo é o maior valor possível para a velocidade da luz. Se o N for igual a 3, o que isso quer dizer? Que a velocidade da luz no meio, que é o V, será 3 vezes menor do que a velocidade da luz no vácuo. Então, o índice de refração, o N, ele informa o que para a gente? Quantas vezes a velocidade da luz neste meio é menor do que a velocidade da luz no vácuo. Muito bem, pessoal. Então, vamos aqui a uma tabela que mostra o índice de refração de alguns meios materiais. Dê uma olhada. O índice de refração da água, 1,33. O índice de refração do álcool, 1,36. O índice de refração da acetona, 1,35. O índice de refração da querosene, 1,44. O índice de refração do bálsamo do Canadá, que é o último item da tabela, 1,53. Dentre esses elementos que eu apresentei na tabela, qual deles possui o maior índice de refração? Desses que eu estou mostrando na tabela. O bálsamo do Canadá. O que isso quer dizer? Quando a luz atravessa o bálsamo do Canadá, ela vai ter a menor velocidade possível. O que isso quer dizer? O meio com maior índice de refração é aquele meio em que a luz viaja com a menor velocidade. Gravou isso? Muito importante esse detalhe, tá? O índice de refração do ar é aproximadamente igual a 1, porque o ar ele é um meio que apresenta baixa densidade. Então quer dizer que quando a luz sai do vácuo e entra no ar, praticamente ela não muda de velocidade, porque o índice de refração do ar é aproximadamente igual a 1. É claro que ocorre uma pequena variação na velocidade da luz quando ela sai do vácuo e entra no ar. Mas iremos supor que essa variação seja tão pequena a ponto de ser o quê? Desprezível. O que significa dizer que o índice de refração do ar seja igual a 1? Significa dizer que a velocidade da luz no ar é praticamente igual à velocidade da luz no vácuo. Tudo bem, pessoal? Tranquilo essa parte? Dando continuidade à nossa aula. Índice de refração relativo. Observem, aqui eu tenho dois meios materiais, o meio 1, está aqui o meio 1. O meio 1 apresenta índice de refração N1. Aqui nós temos o meio 2, que apresenta índice de refração N2. Já dá para a gente perceber, pelo desenho, a gente consegue perceber aqui facilmente, que o N2 é maior do que o N1. Por quê, professor? Porque a luz está chegando, tá vendo? Quando ela mudar de meio material, vai ter uma queda. Sofreu um desvio, uma queda, aproximando-se da reta o quê? Normal. Se o raio de luz sofreu um desvio, ou seja, sofreu uma queda, né? Aproximando-se da normal, significa que o raio de luz, ao passar do meio 1 para o meio 2, ele diminuiu a sua velocidade. Se ele tivesse se afastado da normal, se o desvio fosse para cima, o raio de luz teria aumentado a sua velocidade. Como ele aproximou da normal, sofreu uma queda, automaticamente ele diminuiu a sua velocidade. Em qual meio material a luz, o raio de luz, tem menor velocidade? O meio 2. O que isso quer dizer? O índice de refração do meio 2 é maior do que o índice de refração do meio 1. Por quê? Onde o índice de refração é maior, a velocidade da luz é o quê? Menor. O índice de refração
É a grandeza que mede quantas vezes a velocidade da luz naquele meio é menor que no vácuo. Então vamos ao índice de refração relativo. O que significa índice de refração relativo? Significa você pegar o índice de refração do meio 2 e dividir pelo índice de refração do meio 1. Aí eu vou determinar o quê? O índice de refração relativo. Eu vou chegar aqui numa equação. Vamos lá? Dando continuidade aqui à parte matemática. Ó. N2 dividido por N1. Quem é o N2? O N2 é o C dividido pelo V2. Quem é o N1? É o C dividido pelo V1. Lembrando que índice de refração é C sobre V. Tudo bem? Então agora a gente vai resolver isso aqui, ó. Divisão de frações, conserva a primeira fração, multiplicando pelo inverso da segunda. Chegaremos à seguinte conclusão. N2 sobre N1 é igual a V1 sobre V2. Isso aqui é muito importante, pessoal. Eu posso escrever isso aqui assim também, ó, como consequência. N1, V1 é igual a N2, V2. O produto na matemática representa o quê? Relações inversamente proporcionais. O que isso quer dizer? Onde o índice de refração de um meio é maior, a velocidade da luz nesse meio é o quê? Menor, tá vendo? O índice de refração N e a velocidade da luz V são grandezas inversamente proporcionais. Então grava aí, N2 sobre N1 é igual a V1 sobre V2. Está aqui, né? Onde eu posso escrever N1V1 é igual a N2V2. Essa equação que eu marquei aqui para vocês aqui em cima, ó, ela também pode ser escrita assim se você quiser. Ó. N1 sobre N2 é igual a quem? É igual a V2 sobre V1. Não tem problema nenhum, tá bom? Então tá aí o índice de refração relativo. N1 sobre N2 é igual a V2 sobre V1, mostrando que quanto maior o índice de refração de um meio, menor é a velocidade da luz neste meio. Bom, concluindo, a velocidade da luz é inversamente proporcional ao índice de refração do meio. Muito legal isso, né? Então, importante, vamos lá? Aqui nós temos um sistema, onde eu tenho meio 1, aqui eu tenho meio 2. Observe, aqui nós temos o raio de luz incidente chegando na superfície. Bom, raio incidente. O raio incidente atinge a superfície com uma velocidade o quê? V1. Beleza. Então eu vou desenhar aqui a reta normal no ponto de incidência. E aqui eu tenho o I, que é o ângulo de incidência. Dando continuidade, do lado de cá, eu tenho o raio refratado, que é o raio que atravessou. Bom, e esse raio que atravessou do meio 1 para o meio 2, ele vai ter uma velocidade diferente no meio 2, que eu chamei de V2. E o R é o ângulo de refração. Cuidado, tá? Aqui eu tenho o I, que é o ângulo de incidência, e o R, que é o ângulo de refração. Observe então que esse raio de luz ele sofreu um desvio na sua trajetória, aproximando-se da normal. Quer dizer que a velocidade dele diminuiu. Ó. A velocidade da luz no meio 2 é menor do que a velocidade da luz no meio 1. Por quê? Porque o raio de luz, ao atingir a superfície, sofreu uma queda, aproximando-se da reta normal. Se sofreu uma queda, quer dizer que a velocidade da luz diminuiu. Se o raio de luz tivesse desviado para cima, aí a velocidade da luz no meio 2 seria o quê? Maior do que a velocidade da luz no meio 1. Ok, pessoal? Bom, observe então que o raio de luz sofreu um desvio. Atenção ao que eu vou dizer aqui agora. A refração da luz, ela não é caracterizada pelo desvio. Ela é caracterizada pela mudança no valor da velocidade da luz ao atravessar de meio material. Então quer dizer que a refração da luz se caracteriza pela variação da velocidade da luz ao mudar de meio. Não significa
que para ter refração é necessário ter desvio. Não significa. Por exemplo, se o raio de luz atingir a superfície, ó, perpendicular à superfície, dê uma olhada aqui na direita, ó. O raio de luz atingindo a superfície perpendicular à superfície. Ele vai atravessar em linha reta. No entanto, ele vai diminuir a sua velocidade. Então, nesse caso aqui, eu tenho refração? Claro que tenho. O raio de luz atravessou do meio 1 para o meio 2, alterando a sua velocidade. Então, aqui nós temos uma refração. Dê uma olhada. Nós temos uma refração sem desvio. A refração, ela não é caracterizada pelo desvio. Ela pode ocorrer com desvio, como aconteceu aqui, ou ela pode ocorrer sem desvio, como aconteceu aqui do lado direito. Então, quer dizer que refração caracteriza a mudança na velocidade de propagação da luz ao atravessar de um meio 1 para o meio 2. Ela pode ocorrer com desvio ou pode ocorrer o quê? Sem desvio. Tudo bem? Então, vamos lá. A refração da luz pode ser acompanhada ou não de um desvio na sua trajetória. Depende do ângulo de incidência. Se o raio incidente for oblíquo, automaticamente ele será desviado. Se o raio incidente for perpendicular à superfície, automaticamente ele vai atravessar a superfície sem desvio. Tudo bem? Tranquilo essa parte, né? Fenômenos ligados à refração da luz. Pessoal, agora vamos lá, porque na prática nós temos algumas situações onde a refração da luz ela é a explicação para determinadas circunstâncias. Então, na prática, nós temos alguns fenômenos ligados à refração da luz, ou seja, a refração da luz explicando determinadas situações. Então, vamos lá. Dispersão da luz branca. Olha como ocorre. Nós temos aqui, ó, a presença de um prisma óptico de vidro transparente, tá bom? Tá aqui o prisma. O que vai acontecer aqui? Nós temos um feixe de luz branca atingindo o prisma. Observe que a luz branca é formada por uma infinidade de cores, no qual as principais cores são vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil, violeta, que são as 7 cores principais que compõem, né, que compõem a luz branca, pessoal. Então, o que acontece aqui? A luz branca, ao atingir o prisma, irá sofrer uma decomposição, uma dispersão. Por quê? Cada cor da luz branca é uma frequência. E cada frequência, ao atravessar o prisma, sofre um desvio diferente. Automaticamente, a luz branca, ao atravessar o prisma, né, irá sofrer uma dispersão separando as frequências, formando aí, né, uma espécie de arco-íris, ó, separando as cores, que vai do vermelho ao violeta. Isso ocorre por quê? Porque a luz branca, ao atravessar o prisma, sofre refração. Ela muda de meio material. Observe que aqui a luz estava no ar, tá vendo? Ao atravessar o prisma é de vidro, né? Então, quer dizer, são meios materiais diferentes. Então, quando a luz muda de meio material, ela sofre refração. E cada frequência da luz branca, ou seja, cada cor, sofrerá um desvio diferente, formando do outro lado esse aspecto colorido aqui, que nós chamamos de quê? Dispersão da luz branca. Então, observe, a luz branca, ao atravessar um prisma, sofre dispersão em 7 cores principais, do vermelho ao violeta, formando um arco-íris. Isso acontece pelo fato de cada cor, ou seja, cada frequência, sofrer uma variação de velocidade diferente, produzindo um desvio diferente ao atravessar o prisma. Legal, né? Então, aí nós temos a dispersão da luz branca, que é um fenômeno caracterizado pela refração da luz. Uma outra consequência que nós temos: posição aparente do fundo de uma piscina.
Então aqui nós temos uma piscina, né? O que acontece? Um observador, ao olhar para essa piscina, ele tem a sensação dela ser o quê? Mais rasa. Por quê? O que ele está enxergando é a imagem do fundo da piscina. O fundo da piscina, para ser visto pelo observador, ele emite luz. A luz atravessa a água, né? A luz sai da água, tá vendo? Ó? E vai para onde? Vai para o ar, até atingir os olhos do observador. Então o que aconteceu com a luz? Ela mudou de meio material. Ela sai da água e vai para o ar. A mudança de meio material do raio de luz normalmente é acompanhado por um desvio. Ou seja, nós temos uma refração aqui com desvio. Então, esse raio de luz que atinge os olhos do observador, ele sofreu um desvio ao sair da água, né, e mergulhar no ar. Automaticamente, o observador ele vai ver a imagem do fundo onde ele realmente não está. Estou prolongando aqui para vocês verem. Então, o que acontece? Ele tem a sensação da piscina ser mais rasa, né? Porque o que ele vê é o fundo mais próximo da superfície, né? Então, quando os objetos se encontram no interior da água, um observador fora da água vê o objeto, enxerga o objeto mais próximo da superfície, ou seja, a uma profundidade aparente. O que explica isso? A refração da luz. O raio de luz, ao sair da água e entrar no ar, sofre um desvio, proporcionando uma visão aparente do fundo da piscina. Isso também é um exemplo de refração da luz. Então nós temos aqui, ó, a refração da luz faz com que uma piscina pareça ser mais rasa. Legal, né? Dando continuidade, estrela aparente, também é legal. Aqui nós temos uma estrela real emitindo o quê? Luz. Tá vendo a luz aqui? A luz vem do espaço, uma região de vácuo, e vai mergulhar onde? Na atmosfera da Terra. A luz veio, mergulhou na atmosfera terrestre. O que vai acontecer com ela? Vai sofrer um desvio, porque a atmosfera terrestre é formada por gases, gotículas de água, é um meio mais denso. Então a luz que vem da estrela, ao mergulhar na atmosfera terrestre, sofre um desvio. Ao sofrer um desvio, o que vai acontecer? Vou prolongar aqui esse raio desviado. Você vai ver a imagem da estrela onde ela não se encontra, ou seja, você vai ver a estrela aparente, tá vendo? A estrela, de fato, está aqui, mas você está enxergando ela aqui por quê? Porque o raio de luz que partiu da estrela ao mergulhar na atmosfera terrestre sofreu refração, uma refração acompanhada por um desvio, produzindo a imagem da estrela onde ela realmente não está, que é uma posição aparente. Então aí nós temos também um fenômeno que está relacionado com a refração da luz. A estrela é vista numa posição onde ela não se encontra. Esse fato é observado devido ao desvio sofrido pelo raio de luz ao atravessar a atmosfera terrestre. Bom, nós temos aqui mais observações com relação à refração da luz. Vamos lá? Posição aparente do Sol. Mesma coisa. Aqui nós temos o Sol, tá vendo? Jogando luz. A luz que vem do Sol, ao entrar na atmosfera terrestre, irá sofrer um quê? Desvio. Tá vendo? Desviou, tá vendo? Então você vai ver a imagem do Sol onde ele não está. Aqui é o Sol aparente que você está enxergando. De fato, o Sol está aqui, né? Mas você enxerga ele aqui. Por quê? Porque o raio de luz que partiu do Sol ao mergulhar na atmosfera terrestre, está aqui a atmosfera, sofreu o quê? Desvio, ou seja, sofreu refração. E o que o observador enxerga aqui na Terra não é o Sol, ele enxerga o quê? A imagem do Sol. Ele enxerga o Sol aparente numa posição onde ele não se encontra de fato. Uma outra circunstância que mostra a refração da luz é o pôr do Sol no horizonte, tendendo mais à cor vermelha. Por quê? O que acontece? Quando o Sol está no horizonte, né, ele está se distanciando da Terra neste momento, porque aí neste caso
nós temos a passagem do dia para a noite. Então, quando o Sol está se pondo no horizonte, o que vai acontecer muitas vezes? Os raios solares emitidos pelo Sol, eles são compostos pela luz branca. A luz branca é formada por todas as cores, né, que vai do vermelho ao violeta. No entanto, a luz vermelha é a que tem menor frequência. Ela é a luz mais rápida, que tem maior facilidade para atravessar a atmosfera terrestre. Então, dentre as luzes que sofreram desvio ao mergulhar na atmosfera terrestre, a luz vermelha será predominantemente observada por nós observadores que estamos na Terra. Pelo fato da luz vermelha ter o quê? Menor frequência, automaticamente ela tem a maior velocidade ao atravessar o meio material. Então nós enxergamos aí um pôr do sol, vamos dizer assim, né, avermelhado em determinadas circunstâncias. Não é sempre que a gente observa isso também, né? O avermelhado do Sol é devido à refração da luz na atmosfera terrestre. Muito bem, então nós temos aí fenômenos ligados à refração da luz, né? Bom, uma outra situação que mostra o fenômeno da refração da luz é um lápis aparentemente quebrado no interior de um copo. Aqui nós temos um copo transparente contendo água, dê uma olhada. Aí nós mergulhamos no interior desse copo o lápis. Observe que aqui, ó, é a parte do lápis que se encontra onde? Na água. E aqui, ó, a parte do lápis que se encontra fora da água. Então aqui nós temos a divisão que separa a parte do lápis dentro da água e fora da água. Observe que ali nós temos uma ruptura. Aparentemente o lápis está quebrado. Por quê? Vamos imaginar que você é um observador que esteja aqui do lado de fora, vendo, né, a situação. Então está aqui o observador. O que acontece? A parte do lápis dentro da água, a luz, ao sair da água e atravessar para o ar, sofre um desvio. O que o observador está enxergando aqui, então, ó, não é o lápis, é a imagem do lápis. Como a luz foi desviada, a imagem do lápis se forma numa posição onde o lápis não está. Ou seja, o que você enxerga aqui, ó, é uma posição aparente de parte do lápis. É devido ao desvio do raio de luz ao sair da água e ir para o ar. Então, do outro lado aqui, eu enxergo o lápis normal, no ar, fora da água. Como eu enxergo essas duas partes em posições diferentes, a sensação que nós temos é que o lápis está quebrado. Esse é o fenômeno da refração da luz, porque a parte do lápis dentro da água se forma numa posição aparente, observada pela pessoa que está olhando a situação, né? Então nós temos aí um fenômeno importante relacionado com a refração da luz, o lápis aparentemente quebrado, né? Então o lápis, ele aparentemente se mostra quebrado ao ser inserido no interior do recipiente transparente contendo água. Muito legal também esse fenômeno aí relacionado à refração da luz. Dando continuidade, resolução de exercício. Uma onda luminosa se propaga em um meio cujo índice de refração é 1,5. Então está aqui o índice de refração do meio. N é igual a 1,5. O índice de refração, ele é a razão entre duas velocidades, né? Nós aprendemos que o índice de refração é igual a C sobre V. No entanto, como o índice de refração ele é uma razão entre duas velocidades, ele não tem unidade, tá? Ele é um número adimensional. Adimensional quer dizer, é um número sem unidades de medida. Adimensional. Então vamos lá. Uma onda luminosa se propaga em um meio cujo índice de refração é 1,5. Determine a velocidade de propagação dessa onda luminosa no meio em metros por segundo. Considere a velocidade da luz no vácuo igual a 3 vezes 10 oitava metros por segundo. O exercício quer saber qual é o valor da velocidade da luz no meio onde o índice de refração é igual a 1,5. Então, o meio tem índice de refração igual a 1,5. O C é a velocidade de propagação da luz no vácuo, que é 3 vezes 10 oitava metros por segundo, dividido por V, que é a velocidade da luz no meio. Então,
Então aqui vai ficar, ó, resolvendo matematicamente, 3 vezes 10 à oitava metros por segundo, dividido por 1,5, né? Chegaremos à conclusão que a velocidade da luz neste meio, onde o índice de refração é igual a 1,5, é 2 vezes 10 elevado a oitava metros por segundo. Quer dizer, essa é a velocidade da luz ao sair do vácuo e entrar neste meio, onde o índice de refração é igual a 1,5, tornando o item C o nosso item verdadeiro. Tranquilo essa parte? Então vamos ao nosso próximo exercício. Um raio de luz monocromático, violeta, propaga-se em certo vidro com velocidade de 1,8 vezes 10 à oitava metros por segundo. Dê uma olhada, ó. Velocidade da luz no vidro é igual a 1,8 vezes 10 elevado à oitava metros por segundo. Na água, a velocidade de propagação da luz é 2,4 vezes 10 elevado à oitava metros por segundo. Então, a velocidade de propagação da luz na água é igual a 2,4 vezes 10 elevado à oitava metros por segundo. O índice de refração da água, olha só, o índice de refração da água em relação ao do vidro. Ou seja, ele quer o índice de refração relativo, ó. Ele quer o índice de refração da água em relação ao índice de refração de quem? Do vidro. Ele quer essa razão aqui, ó, N da água sobre N do vidro. Nós não aprendemos que N1 sobre N2 é igual a V2 sobre V1? Porque nós temos as duas velocidades lá. Então quer dizer que o N da água sobre o N do vidro é igual ao V do vidro dividido pelo V da água. Usei essa fórmula aqui, ó. Índice de refração relativo. Exatamente ela. Então nós temos aqui, ó, o N da água dividido pelo N do vidro, que é exatamente o que ele quer, né? A relação entre os índices de refração da água e do vidro. É igual a velocidade da luz no vidro, 1,8 vezes 10 elevado à oitava metros por segundo. A velocidade da luz na água, 2,4 vezes 10 elevado à oitava metros por segundo. Corto 10 elevado à oitava, então essa razão vai dar 1,8 dividido por 2,4. É a mesma coisa de colocar aqui 18 dividido por 24. Só a gente simplificar agora. Vou dividir tudo por 6, vai dar 3 quartos, tá vendo? Então quer dizer que a razão N da água sobre o N do vidro é igual a 3 quartos, tornando então o nosso item B o item verdadeiro. Tudo bem, pessoal? Então nós fizemos duas questões, uma explorando o índice de refração, N igual a C sobre V, e a outra questão explorando o índice de refração relativo, N1 sobre N2 é igual a V2 sobre V1. E assim nós encerramos a aula de hoje. Ok, pessoal? Bom, a aula de hoje é apenas introdução à parte de refração da luz. O que a gente vai fazer? Na próxima aula, nós iremos resolver exercícios ao vivo sobre refração da luz. Até o nosso próximo encontro. Boa semana a todos vocês.